Bom dia, meu povo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bicho do Mato TV. Hoje eu vou falar para vocês de um assunto importante. Já pensou montar o seu motorhome, colocar placas solares e ficar sem energia no meio da viagem? Meu Deus! E agora? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, gente, muitas pessoas acabam comprando a sua placa solar e cometem um erro primordial de principiante, que é comprar a placa primeiro antes de saber qual vai ser o consumo do seu motorhome. Nesse vídeo eu vou explicar para você passo a passo como você deve fazer de forma assertiva, escolher a sua placa solar e não ficar sem energia no meio da viagem. Afinal de contas, a gente monta um motorhome com a ideia de viajar e ficar autônomo, sem depender de estrutura, sem precisar ficar num camping ou de uma tomada. Apesar que muitas pessoas preferem ficar em camping exatamente pelo problema de não ter energia o tempo todo. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou falar para você passo a passo de todos esses detalhes. Aqui estão as minhas placas solares. Aqui, ó, na parte interna, eu já estou passando toda a fiação que eu vou utilizar na montagem. Então esses fios são, ó, luz de LED, eu já deixei as pontas aí, ó. Aqui tá toda a fiação que vai ser conectada na minha outra bateria. Essa bateria aqui é a do carro. Então para você montar o seu motorhome, você não vai utilizar a bateria do carro original. Você vai precisar de uma bateria extra. Essa é uma dúvida também que eu recebo muitas pessoas me perguntando. E aí eles perguntam, vai pôr outra bateria? Sim. Não tem como você montar um motorhome sem ter uma bateria extra, senão provavelmente você vai ficar sem o carro também, ele vai parar. E o que é importante vocês saberem, pessoal, a placa solar, ela vai ter uma especificação. Por exemplo, essas minhas placas solares aqui, são duas, ela é de 200 watts, as duas, né? 200 watts. E aí o que vocês precisam saber se essa placa solar vai funcionar ou não vai funcionar? Eu vou explicar isso para vocês agora. Então, eu estou montando o meu motorhome nessa van, que é uma MB-180. E o erro mais comum que as pessoas fazem na hora de montar o seu motorhome, seja numa van, numa Kombi, num ônibus, é escolher a placa antes de calcular o consumo. Primeiro, você precisa saber qual é o consumo que você vai ter, para assim você saber qual placa solar você deve escolher ou quantas placas você deve. Por exemplo, aqui na minha van vai ter climatizador, geladeira 12 volts de 31 litros, vai ter luz de LED, vai ter a bomba d'água, vai ter tomada 110 para uma televisão e vai ter carregadores USB. Eu preciso calcular qual o consumo de cada aparelho por hora. É exatamente isso. Você precisa calcular o consumo. Então faz uma listinha, olha lá na especificação do aparelho, qual é o consumo dele por hora. Você vai ter o resultado do consumo diário por hora. É óbvio, gente, que alguns aparelhos não vão estar ligados 24 horas por dia. O que vai ficar ligado 24 horas? A geladeira. Climatizador não vai, televisão não vai, luz de LED não vai, bomba não vai. Porém, o cálculo é preciso fazer o cálculo de todos os equipamentos. E aí você pode fazer uma estimativa de quantas horas cada um vai ficar ligado. Como, por exemplo, o climatizador. Você pode ligar ele durante o dia ou apenas durante a noite. Vai depender de como vai ser a sua viagem, se você vai estar parado ou não. Televisão, mesma coisa. Luz, a mesma coisa. Porém, é isso que você precisa saber. Qual o consumo por hora de cada aparelho? E aí, na placa solar, também vai ter a especificação. Essa minha placa de 200 watts, ela produz, né, ela capta energia solar, em média, de 70 a 90 amperes por dia. O meu consumo vai chegar, na verdade. O meu consumo está em torno de 120 amperes por dia. Então, você já percebeu que essa placa de 200 watts não é o suficiente
tá bom? Eu vou ficar num déficit de 50 amperes mais ou menos, 30 às vezes, vai depender do que. Então isso quer dizer que a minha energia vai acabar, mais cedo ou mais tarde. Em torno aí de 2 dias é o suficiente para a energia acabar. O que eu vou precisar fazer no futuro? Vou ter que pôr mais 2 placas de 200 watts, ou uma só de 200, ou trocar por uma de 450, que é o meu objetivo, tá? Porém, isso vai ficar mais para frente. Eu já tinha essas 2 placas solares, vou colocar ela, e aí depois, ou eu ponho mais 2, ou eu troco, como eu falei para vocês. Mas vocês entenderam que antes de escolher a placa, eu preciso saber quanto eu estou gastando aqui. Uma coisa que vocês precisam saber, gente, uma placa solar não capta energia o dia todo. Essas placas solares aqui, elas vão ter uma eficiência e normalmente são de 5 a 6 horas por dia que ela vai ter a sua eficiência. Depois ela vai começar a baixar. Então, se no pico de energia ela vai estar captando ali, ó, 16 amperes, vai ter um controlador de carga, que é um aparelhinho, que eu vou deixar aqui, ó, para vocês verem. Esse aparelho, ele é conectado aos cabos da placa solar, que é conectado à bateria, né? Esse aparelho, ele controla, por isso chama controlador, ele controla que não passe de 14,4 ampere-hora para a bateria, porque ela não pode receber mais do que isso. Então, nos horários de pico, a sua bateria vai estar recebendo 14,4. Porém, existe uma potência de radiação em cada lugar que você tiver. Pode ser que uma cidade que você parou tenha uma potência excelente e pode ser que em outros lugares a potência de radiação seja muito pequena. Então isso vai afetar a sua produção de energia. Então em algumas cidades você vai ter mais, em outros lugares você vai ter menos. Por isso é muito importante você sempre deixar uma sobra de capacidade de energia na sua bateria. Por exemplo, se eu vou gastar 120 amperes por dia, eu colocando uma placa de 400, que vai me dar o dobro dessa daqui, que está entre 70 e 90, então eu posso ter até 180 amperes por dia. Então está sobrando 50 amperes. Isso se todos os aparelhos ficassem ligados o tempo todo. Mas é bom você entender essa margem que você precisa deixar, para que sempre sobre. E a bateria que você vai utilizar também precisa ter a capacidade de armazenamento. Se você pegar uma bateria apenas de 100 amperes, ela não vai conseguir armazenar. Então não adianta botar uma placa de 400 se você não tem onde guardar. É como uma caixa d'água. Se você tem uma caixa d'água de 250 litros, mas a sua casa consome 500, você vai ficar sem água. E não adianta deixar o registro aberto, que a sua caixa d'água só guarda 250. Na bateria é a mesma coisa. Então, quanto maior a bateria, mais energia a gente armazena. Tudo bem? E agora vai a última dica para vocês, que é uma dica muito importante. Tudo que vocês forem utilizar dentro do motorhome de vocês, de preferência seja 12 volts, porque isso consome menos energia, tá? Quanto mais aparelho 110 você colocar dentro do motorhome, maior vai ser o seu consumo. Então escolha aparelhos de preferência 12 volts, tá bom? Isso vai facilitar e vai ajudar você a não ficar sem energia na sua viagem, na sua moradia e no seu motorhome. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais de como escolher a placa de vocês, como funciona a produção de energia para a casinha. Se você também não tem um motorhome, mas pensa em colocar placas solares na sua casa, é basicamente a mesma coisa, simplesmente você vai ter que calcular também os aparelhos da sua residência para ter uma noção de como você vai ter que escolher. Beleza, gente? Deixe seu comentário aqui se você já sabia dessa informação. Se ela foi útil, deixe aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que não sabe sobre isso e agora vai ter uma ideia. Beleza? Se inscreve no canal. A gente está aumentando dia a dia, devagarzinho. Vamos crescendo. Beleza, gente? Beleza, gente? Abraço. Até o próximo vídeo. Fui!